Bom dia, chegamos e seja bem-vindo ao Magazine nessa quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Contagem regressiva para o Carnaval. Bom dia, Nath. Bom dia, Lud. Bom dia, você de casa. É isso mesmo, aumenta o volume da TV e fica com a gente porque tem muita coisa boa aqui no Magazine. Olha o que a gente preparou. Você ou alguém da sua família está gripado ou resfriado? Hoje você vai entender a diferença entre os sintomas e ver qual é o tratamento mais eficiente para cada um deles. E fique ligado que também tem ofertas do Meu Tambaqui para você. E aprenda a preparar ao vivo um bolinho de chuva assado. Uma delícia para o lanche da tarde, hein? É isso aí, tudo isso e muito mais até o meio-dia. Ainda tem prêmios para você. Fique ligadinho aqui, não muda de canal, porque tem muita coisa boa no programa dessa quarta-feira. E eu já começo com as informações. E hoje sobre o imposto de renda. Os contribuintes devem ficar atentos, porque a partir da semana que vem já começa o prazo para a declaração do imposto de renda. E algumas mudanças estão previstas para esse ano. Vamos ver? Este ano tem novidades na prestação de contas ao fisco, mas nas ruas a resposta é a mesma. Está sabendo das mudanças na declaração do imposto de renda esse ano? Não, infelizmente não. Não, ainda não. Estou bem desinformada. Mas é bom procurar saber. O prazo para entrega do imposto de renda à pessoa física começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril. E além de um prazo um pouco menor, tem ainda uma alteração na inclusão de dependentes, por exemplo. Quem completou 12 anos até 31 de dezembro de 2016, agora deve ter o CPF. Este especialista explica que a nova medida impede fraudes na relação dos dependentes, como sempre ocorreu. Com o CPF, você sabe se tem, com 12 anos já se tem rendimentos? Não sei. Pode ter uma bolsa, pode ter uma herança, pode ter algo dessa natureza. É por isso que tem o CPF, agora está amarrado ao CPF com 12 anos. Outra mudança significativa é que a Receita Federal decidiu ampliar a fiscalização dos bens dos brasileiros no exterior. Agora, o contribuinte que tiver bens e direitos fora do país tem até o dia 5 de abril para entregar a CBE, que é a Declaração de Capital Brasileiro no exterior. Na verdade, a declaração ela vem para você declarar exatamente para as pessoas que declaram os seus bens e declaram que não tem nada a ver com dinheiro de corrupção, que não tem nada a ver com dinheiro fraudulento, na verdade. A cada ano, a Receita Federal tem reforçado a fiscalização. Hoje, o cruzamento de informações dos contribuintes é feito em minutos, até porque pelo menos metade dos brasileiros deixa para a última hora a entrega da declaração. Por isso, organização e planejamento são fundamentais para evitar surpresas. Ele precisa ficar atento não só no período da declaração de imposto de renda, mas no ano inteiro, em tudo aquilo, das transações que ele está fazendo, nas contas que ele está pagando, nas maneiras, da forma como ele está gerindo os recursos advindo da sua empresa, do seu trabalho, do vínculo empregatício, de tudo aquilo que ele traz. Ele tem que ficar atento, sim, para prestar contas junto ao governo. Olha, se você quiser mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Receita Federal. Anota aí, receita.fazenda.gov.br, receita.fazenda.gov.br. Lembrando que também tem um aplicativo que te dá mais informações e facilita esse processo da declaração do imposto. E olha, infelizmente a população foi surpreendida mais uma vez com o aumento do preço da passagem de ônibus. Após a paralisação dos rodoviários na manhã de ontem, o prefeito Arthur Neto reuniu a imprensa e informou o novo valor da tarifa. E quem traz os detalhes para a gente agora ao vivo é o Wilson Lima, que já está no estúdio do Alô Amazonas. Agora é definitivo, Wilson, mudou o valor da tarifa de ônibus. Exatamente, Ludmila Queiroz. Pela manhã, a população foi surpreendida com a paralisação por parte dos rodoviários. À tarde, quem se encarregou de trazer essa surpresa foi o prefeito Arthur Vigílio Neto. O valor da tarifa agora passa para R$ 3,80. De acordo com a prefeitura, a culpa é do governo do estado, que retirou isenções do ICMS e também do IPVA, ICMS do combustível. O
que acontece é o seguinte, Ludmila Queiroz, que no fim das contas, quem acaba pagando tudo isso é a população, né? O cidadão que ontem ficou sem o transporte coletivo e que à tarde, né, recebeu essa notícia e a partir de sábado já vai pagar R$ 3,80. O estudante continua pagando R$ 1,50. Agora, a gente vê aí um prefeito diferente daquele do ano passado, que bateu no peito, entrou no ônibus, rasgou uma placa que indicava um aumento e disse o seguinte: eu prefiro ser preso, mas não vai haver aumento da passagem. Um prefeito que se apresentou como um leão e hoje se apresenta como vítima. O que o povo quer é alguém que encontre uma solução, não que aponte culpados. Não importa de quem é a culpa, né? Porque, afinal de contas, como você disse, quem está pagando é o consumidor. E aumenta o valor da tarifa, mas não aumenta a qualidade do serviço. Esse que é o problema, né? A prefeitura já havia feito um primeiro aumento, a passagem tinha ido para R$ 3,50, né? Mas aí o cidadão estava pagando R$ 3,30 na catraca. Só que não havia explícito esse comprometimento na melhoria no serviço prestado à população. E tem outra coisa, a tal da planilha dos custos. Lude, quando pergunta à prefeitura, cadê a planilha, como é que se chega a esse valor, aí todo mundo foge, todo mundo desconversa e ninguém apresenta essa planilha dos custos do transporte coletivo na cidade de Manaus. Muito esquisito, né? Wilson, e a gente dá muitas notícias aqui na participação do Alô Amazonas no Magazine, que deixa a gente chocado, né, e abismado. E agora é uma situação de uma agressão, tanto numa criança quanto no idoso, que você vai trazer no Alô Amazonas? É o que deixa revoltado, sabe, Lúdia, a gente, quando a agressão é contra uma criança e quando essa agressão parte de dentro de casa. Tá vendo essa ripa aí, olha? Apanha porque não gosta de copiar tarefa. A mãe da criança fez isso e com essa ripa espancou a filha de apenas 7 anos de idade, Ludmila Queiroz. E as marcas da agressão estão pelo corpo da criança, né? Tem gente que confunde as coisas, né? Tem gente que confunde educar com espancar. A gente colocou aquela fita ali, aquela fita tem ali, é onde está o nome da criança. Tem o nome da criança nessa ripa e, de acordo com a delegacia, não é a primeira vez que a criança sofre agressões. Por qualquer coisa, a criança era espancada, era amedrontada por alguém que deveria dar carinho, deveria ser a primeira pessoa a apresentar afago, a dar orientação, e é exatamente dessa pessoa que as agressões estão partindo. A mãe foi presa e não era para menos. E aí a gente tem um caso lá de Manacapuru. Um dependente químico invadiu uma residência para furtar uma botija. No momento da ação, ele foi surpreendido por uma senhora de 71 anos de idade. O que aconteceu? Esse bandido partiu para cima da senhora e a agrediu fisicamente. A senhora foi internada e o bandido foi preso. Graças a Deus, a polícia conseguiu prendê-lo e aí está à disposição da justiça. Quantos absurdos, né, Wilson? Bom, mais informações daqui a pouquinho, logo depois do Magazine, a bronca é com ele. Obrigada. Até já ao meio-dia. E olha, atenção quem está à procura aí dos serviços de saúde oferecidos pelo município. A Censa agora está disponibilizando uma nova ferramenta para ajudar a população a ter acesso em tempo real, através do celular ou computador, ao endereço de toda a programação das unidades móveis de saúde de Manaus. O destino das 8 carretas que oferecem os serviços de saúde podem ser conferidos pelo Google Maps. No mapa, as carretas estão dispostas em cores diferentes, então a rosa identifica a carreta da mulher, a azul as unidades odontológicas e a verde a médico-laboratoriais. E aí todos os dias, às 9 horas da manhã, ele é atualizado. Então, olha só, você está vendo aqui na sua tela o mapa da cidade de Manaus e aqui as carretas com cores diferentes. Cada uma significa um serviço e onde elas estão posicionadas. E aí, dependendo do serviço que você quer, você clica em cima da carreta e aqui, ó, abre as informações. O local onde ela está, até quando ela vai estar, olha, o período, inclusive se existem vagas ainda para o dia que você está visualizando. Então agora ficou muito mais fácil você ter aí esses serviços das carretas da Censa, né? Essas carretas municipais de saúde, porque você sabe exatamente onde elas estão, até quando elas funcionam e se naquele dia ainda tem vaga ou se você tem que ir lá buscar a senha para o dia seguinte. Então é uma forma de facilitar a sua vida para buscar esses serviços de saúde aqui municipais. Então,
Então, se você tiver qualquer dúvida, é só você entrar no site da Censa, que lá tem um link que te manda direto para essa página aqui que a gente mostrou, que são dos mapinhas, tá bom? E aí você vai ter todas as informações que você precisa. E nessa quarta-feira, já que a gente está falando de saúde, a gente continua nesse assunto, porque afinal de contas esse período chuvoso traz muitos prejuízos para a nossa saúde, né, Nath? Pois é, Lud, esse nosso clima é muito louco, né? Às vezes faz sol, às vezes chove e a gente está passando pelo que chamamos de inverno amazônico. E nesse período, gente, as chuvas, elas aumentam aqui na nossa região e com isso as famosas viroses costumam aparecer com mais frequência, viu? E a procura por atendimento nas unidades de saúde pública aumentou nos últimos meses. E os problemas mais frequentes são doenças respiratórias, vômito e diarreia. Vamos ver. No SPA da Zona Sul, que fica na colônia Oliveira Machado, a procura por atendimento dobrou no último mês. Tem adulto, mas a maioria é mesmo criança, em busca de atendimento médico. As viroses são as principais causas de mal-estar. A pequena Caroline tem 3 anos e hoje não está muito para papo. Há uma semana ela tem febre. Ela está gripada e nós viemos aqui para ela se consultar com a médica agora, porque ela está 7 dias gripada e 7 dias com febre. A febre dela é muito alta, ela nem dorme direito com tanta febre que ela tem. Aí eu vim me consultar para a gente ver o que é que ela está acontecendo, né, minha filha? E ela está com o nariz escorrendo, está com a garganta ruim, o que você percebeu? Ela está com o narizinho dela escorrendo, mas também só o nariz, ela não está tossindo. Só é o nariz e a febre que ela está tendo agora. Ela foi examinada pelo pediatra, que pediu exames de sangue devido à febre da menina, que já dura vários dias. O quadro gripal basicamente é ter uma boa conversa com o paciente, orientar, explicar que é uma doença autolimitada, que demora em média 1 semana, passa sintomáticos para dar uma aliviada nos sintomas e ingerir bastante líquido, né? Qual a orientação que vocês dão para as mães? Em que momento é a hora de procurar a ajuda de um médico? O ideal é que, quando começarem os sintomas, tente tratar em casa mesmo, pelo menos 1 a 2 dias. Claro que existem alguns sinais de gravidade, que aí você tem que vir. Febre muito alta, se uma criança está vomitando muito, aquele vômito em jato, em grande quantidade, se aparecerem as manchas vermelhas pelo corpo. São essas coisas que você deve procurar um atendimento médico o quanto antes. Mas muita gente tenta curar esses sintomas em casa mesmo. Cecília tem 2 anos. Geralmente é uma simpatia, mas nos últimos dias está um pouco enjoadinha. Os sintomas que parecem ser de uma gripe têm tirado o sossego dela. Primeiro começou com o nariz escorrendo. A mãe deu um remedinho para a febre. Parecia até ter passado, mas... 1 semana depois, os sintomas da Cecília voltaram e aí foi quando a mãe, a Carol, começou a ficar preocupada. O que você pensou nesse momento, Carol? Então, como ela voltou de novo, né, ela já tinha melhorado e ela voltou de novo com o nariz escorrendo, eu imaginei, voltou de novo a gripe, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar o chazinho para ela novamente, fazer a inalação novamente, né, para ver se dá uma melhorada. E aí, quando é que você sabe se é momento de levar no médico? Até quando tentar curar isso em casa? E principalmente, né, se é gripe ou se é alergia? Pois é, nós temos, acho que as mães têm essa dificuldade, né, já ficam logo preocupadas que é uma gripe. Assim, não sabe distinguir um pouco, né, da alergia para a gripe. E no caso da Cecília, a gente não levou ela no médico porque ela não teve febre. Olha, por enquanto estão tratando em casa com alguns remedinhos. Esses remédios foi você mesmo que teve a iniciativa de dar? Tem um chazinho de quê? Chazinho de limão com mel, que é a minha mãe que faz para ela. A avó que prepara. Isso, a avó que prepara para ela. E aí a gente viu você fazendo inalação. Sim. Também. Essa inalação tem o quê? A inalação é somente com soro, não tem remédio algum, só para fazer uma limpeza, né, do nariz, das venas nasais, para poder ela dormir direitinho, não ficar com o nariz trancado, né? Na casa dela, todo mundo tenta ajudar. O pai dá uma voltinha para distrair a pequena. A mãe tenta convencer a menina a fazer inalação. E a avó usa as receitinhas caseiras, que já deram certo com os filhos. O chá de alho com limão e o cravinho, né? É só o que eu uso. Eu corto o limão em 4 partes, né? Coloco na vasilha com água fervendo, acrescento o alho e o cravinho.
né? E nisso eu deixo ferver um pouco, não ferver muito para não a casca solta aquele amargo, né? Para não ficar muito amargo para a criança não rejeitar. No caso da Cecília, eu já fiz com alho, mas ela rejeitou. Ela achou um sabor muito ruim e o que ela aceita é só o limão com o cravinho. Eu faço uma xícara e dou durante o dia. E outra coisa que eu também faço é o molhar a cabeça, lavar a cabeça, né, com o chá do cravinho. É um punhado, né? Aí faz, né, deixa ferver, tampa, né, e deixa lá em infusão. Quando esfriar, molha toda a cabeça da criança e deixa secar por ele mesmo. Aí, quando está dando banho na criança, bate aqui, né, como minha mãe fazia, e a gente sente que desce mesmo toda aquela coriza, né? Enquanto isso, a mãe torce para que Cecília melhore logo. Bom, a dúvida que a Carol tem é que muitas mães têm. Afinal de contas, quando é que é gripe, quando é que é alergia? Será que eu estou cuidando direitinho? Que horas levar numa emergência ou no médico? Mas essa dúvida a gente vai tirar aí no estúdio do Magazine. É isso mesmo, Micaele. Olha, como a gente acabou de acompanhar na reportagem, os sintomas de gripe, resfriado e virose são bastante comuns nesse período chuvoso, né, gente? Você já teve alguma dessas doenças, procurou um médico, sabe como diferenciar uma gripe leve de algo mais grave? Pois é, esse assunto gera muitas dúvidas, né, sobre esses cuidados e tratamentos. E é sobre isso que a gente conversa agora, não é, Lud? Isso mesmo, por isso a gente está recebendo aqui a doutora Chádia Frade, que é especialista em medicina da família e comunidade, para trazer essas orientações para as mamães, porque nesse período de chuva, a quantidade de crianças gripadas, crianças adultos e até idosos e resfriadas é muito grande, né? E eu acho que a principal dúvida é essa: existe uma diferença entre a gripe e o resfriado? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Existe sim, né? Embora os sintomas sejam semelhantes, né? São doenças distintas, mas existe uma diferença entre a gripe e o resfriado comum. Mas tem muitas similaridades também, né? Ambas são causadas por vírus, né? Sendo que a gripe é causada pelo vírus influenza, eu acho que todo mundo já ouviu falar. E os resfriados comuns são também doenças virais, mas causadas por vários outros vírus. Os mais comuns são os rinovírus, adenovírus, nessa época muito vírus sincicial respiratório, e que costumam causar um resfriado comum de uma forma mais branda do que a gripe. A diferença é que na gripe os sintomas são muito mais intensos, o paciente já inicia um quadro de febre alta, geralmente 38, em crianças muito pequenas podendo chegar até 40 graus de febre. E nos resfriados comuns, a gente nota que o quadro clínico do paciente, como ele se comporta, é uma maneira mais bem disposta do que quem está com gripe. É como a gente costuma dizer, né, Nath? Quando a gripe é aquela que derruba mesmo a pessoa, ela não consegue sair de casa, fica muito mole. É isso mesmo. O resfriado você está ali com coriza, espirrando, mas você ainda consegue fazer as coisas do dia a dia. Consegue fazer as coisas do dia a dia. O que mais incomoda são os sintomas mesmo, que geralmente são corizas, né? O narizinho escorrendo, tosses, espirros, e não costuma complicar. É uma condição autolimitada, geralmente de 5 a 7 dias, né? E é importante que as pessoas se protejam, né? Geralmente principalmente da forma de transmissão. Pois é, a gente viu que as crianças, por exemplo, elas estão mais sujeitas à gripe, aos resfriados. O que os pais podem fazer, doutora, nesse período para evitar que isso aconteça? Não só as crianças, mas também os idosos são muito acometidos, e quando acometem crianças muito pequenas, idosos, pacientes, vamos supor, que sejam transplantados, gestantes, o cuidado nesse público-alvo precisa ser maior, né? Evitar locais muito fechados, né? Geralmente, nos períodos chuvosos, nós tendemos a ficar mais dentro de casa, um aglomerado maior, a escola. Então, o contato, como é um vírus altamente contagioso, às vezes é inevitável
que se contraia um vírus desse. E a gente até assistiu na reportagem, né, que às vezes as pessoas vão ali em casa, faz aquele chazinho com alho, toma um pouquinho, né, de uma mistura de mel com limão, copaíba, andiroba. Esse chá com alho, eu me lembro bem que meu pai fazia para eu tomar e eu odiava, mas funcionava muito. Tem uma explicação científica? Olha, funciona mesmo ou é assim, né? A fé? A gente, na verdade, não pode mexer muito na crença dessas pessoas. E funciona às vezes. Assim, não existe nenhuma comprovação científica, mas a gente percebe que uma bebida um pouquinho mais morna, um chazinho assim, costuma melhorar os sintomas, né? Aquele mal-estar, aquela prostração. Mas na gripe a gente vê que precisa ter um olhar mais cuidadoso. Embora a maioria dos casos não aconteçam complicações, como por exemplo uma pneumonia, né? Geralmente as gripes deixam o paciente muito prostrado, muito sem condições de sair para o trabalho, de fazer as coisas, a febre incomoda. Pois é, doutora, muito. você falou aí da pneumonia. Como é que a gente sabe que a gripe, por exemplo, ela pode evoluir para uma pneumonia? Como é que a pessoa deve tratar para que não chegue nesse ponto? Tá. Então, assim, a princípio, bastante hidratação, né? Tomar bastante líquido, evitar locais fechados, evitar o contato com as pessoas que já estão doentes, né? E perceber os sintomas, né? Geralmente, febres muito altas, ele precisa procurar ajuda médica, né? Para que nós façamos o exame clínico completo, auscultando os pulmões, vendo a condição clínica do paciente como um todo, entendeu? E evitar com que ele gere complicações. Normalmente, em pacientes jovens, saudáveis, essas complicações são mais difíceis. O público mais acometido são idosos, renais crônicos, transplantados e outras faixas etárias também, mas que precisa ter o atendimento médico. Você sabe que eu tenho uma dúvida, porque os médicos não recomendam a automedicação. Mas em casos assim, quando a gente está gripado ou resfriado, a gente não quer procurar imediatamente, se não tiver febre, um médico, ir a um pronto-socorro. E aí eu devo me automedicar? Tem aqueles remédios para sintomas de gripes, coriza, dor de cabeça, mal-estar. Tomo ou não tomo? O que eu devo tomar? É só a água mesmo e esperar? Porque independente de eu tomar o remédio ou não, entre 3 e 5 dias essa gripe vai passar? Bom, a automedicação não deixa de ser uma preocupação para todos nós da classe médica, né? Mas se o paciente não tiver história de nenhuma alergia medicamentosa, ele pode fazer uso de uma dipirona, né? Mas sempre alerta os sintomas, sempre alerta esses sintomas e procurar atendimento médico sempre que necessário. E beber bastante água. Beber bastante água, lavar as mãos é uma das principais coisas que nós evitamos. E tem uma coisa que a população faz muito, que eu queria dizer aqui, é que quando tosse e espirra, eles têm o hábito de fazer assim. Ah, sim, é verdade. E eu tuço e espirro aqui e vou te cumprimentar aqui. Você Aí leva passa, a mão né? para os olhos ou para a boca e você é contaminada. É verdade. Então, assim, a dica é que quando for espirrar ou tossir, faça assim. Aqui, porque eu sei que aqui Para não pegar aqui na mão, né? Exatamente. Do antebraço exatamente. aqui, né? Agora, doutora, só para a gente finalizar, onde é que as pessoas podem procurar tratamento caso estejam sentindo alguma coisa, alguma ajuda? Olha, geralmente nós pedimos para que procurem as UBSs, né, primeiramente, são acompanhados pelas unidades básicas de saúde e conforme for o atendimento e estado geral do paciente, a gente pode até acompanhar para um serviço de pronto atendimento. Mas isso aí geralmente é resolvido na atenção primária mesmo. Doutora, obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada a você. Muito obrigada, ótimo dia, viu? E olha, a gente continua falando de saúde porque carnaval, você sabe, né? É sinônimo de festa, samba e muita paquera. Por isso, o Ministério da Saúde alerta para muitas campanhas para o uso de preservativo. E, gente, o laboratório CDL, ele alerta sobre as DSTs durante o carnaval.
As relações sexuais sem preservativo podem transmitir doenças, como o HIV, o vírus da hepatite B e C, herpes, HTLV e o vírus HPV, que causa o condiloma acuminado, que age no desenvolvimento do câncer de colo uterino. Carnaval, viagens, aglomerado de gente, objetos pessoais compartilhados e usos de banheiros coletivos são muito propícios para adquirir uma doença sexualmente transmissível. Difícil, né, gente? Muito se fala que a AIDS não tem cura, só que outras DST também não têm, como o HPV e a herpes. Por isso tá aqui, olha. A dica é o CDL Laboratório, gente, que oferece todos os exames voltados para a detecção das DSTs e teste para as DSTs e assintomáticas, aquelas silenciosas e ainda tem check-up, hepatite, sífilis, dentre outras. O CDL tem diversos postos de coletas em vários pontos da nossa cidade. Procure você e entre também no bloco do Sexo Seguro. Afinal de contas, o melhor programa de carnaval é a prevenção. Ligue 3633-3811 ou WhatsApp 98415-8162. CDL, em cada mostra, uma vida. Agora, é o seguinte, gente, daqui a pouquinho tem culinária aqui no Magazine, uma receita deliciosa. Hoje a gente vai preparar um bolinho de chuva assado perfeito para você curtir esse clima mais agradável. E tem também oferta do meu tambaqui valendo maquiagem e penteado profissional, viu? Não sai daí não que o Magazine volta rapidinho.